Eu quero falar para vocês algo que é muito forte, muito forte. Olha o poder que existe na pessoa que tem um pacto com Deus, que anda em fidelidade com Deus. Toda decisão que Deus toma, a gente sabe que Ele não volta atrás. Por que Deus não volta atrás? Porque Ele é Deus. E a própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas, quando nós obedecemos a Deus e mantemos uma fidelidade com Ele, um pacto com Ele, ainda assim, Deus, Ele guarda a nossa vida e é justo para conosco. Houve um homem na Bíblia que ele fez Deus voltar atrás da sua decisão. Tudo porque Deus, ele é justo. E quando alguém que anda na justiça e na fidelidade com Deus, pede a Deus, clama a Deus, Deus, ele não pode tapar os seus ouvidos. Deus não pode deixar de atender a essa pessoa. Talvez você diga assim: por que é então que teve coisas que eu já pedi, que eu já orei, que eu já clamei, já supliquei e Deus ainda não me atendeu, não me respondeu? A pergunta que você tem que fazer para si mesmo é se você tem tido um pacto com Deus, se você tem sido obediente e fiel à sua palavra. Porque se você diz assim: eu tenho sido fiel, eu tenho obedecido, eu tenho tido um pacto com Deus, eu estou obedecendo, então não se preocupe, Deus vai ouvir o seu clamor, Ele vai atender a sua súplica. Claro, tudo no tempo dele, nada acontece na hora que a gente quer. Mas houve um homem, como eu estou falando, que fez Deus voltar atrás. Deus tinha dado uma notícia para Ezequias de que ele iria morrer. Ele estava doente e aquela doença ia acabar com ele ia acabar falecendo. E Deus mandou avisar: olha, prepara a sua casa, a sua família, porque essa doença vai tirar a sua vida. Ezequias, ele disse assim para Deus: não, agora não é a hora de eu ser derrotado. Até porque ele estava diante de um inimigo, ele estava lutando contra um inimigo em batalha, que se ele morresse naquele momento, aquele inimigo ia entrar nas terras dele e acabar com tudo. Não tendo um rei, um líder para guiar o povo naquele momento, esse inimigo entraria ali e derrotaria a nação dele. Então não era um momento muito propício, muito bom para que ele morresse. Ele precisava estar ali naquele momento. Então ele clamou a Deus e ele fez Deus voltar atrás. Vamos meditar nisso. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 20, e no versículo 1, ele diz aí: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, olha a oração dele: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então, ele recebeu a notícia de que iria morrer. Ele recebeu a notícia de que ali, com aquela doença, a vida dele ia acabar. Mas ele não aceitou aquilo. E ele foi até Deus. Ele colocou o rosto dele na parede, chorou, orou, pedindo a Deus: Senhor, lembra-te. Ele falou para Deus assim. Ele não falou para Deus: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Não, ele não fez isso. Ele falou: lembra-te, Senhor, de que tenho andado com fidelidade, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então essa foi a oração de Ezequias.
E antes que você diga assim, então quer dizer que tudo que eu pedi para Deus, se eu estou sendo justo, obediente, andando em retidão com Deus, tudo que eu pedir para Deus, Deus vai me atender, Ele vai fazer do jeito que eu quero e não do jeito que tem que ser? Nem sempre. Porque, por exemplo, não é só o fato de Ezequias pedir. Ele era fiel, reto, temente a Deus. E o que ele pediu também agradava a Deus. Porque Deus falou para ele, olha, você vai morrer com essa enfermidade. Mas quando ele orou pedindo para Deus se lembrar dele, de que ele tinha andado com fidelidade, com inteireza de coração, de que ele tinha sido reto diante dos olhos de Deus, Deus também quis dar a ele uma resposta positiva. Qual foi a resposta? Esta daqui, ó. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então veja que ele estava enfrentando uma batalha contra o rei assírio naquele momento, por isso que não era um bom momento para ele morrer. Ele precisava estar ali para liderar o povo, e Deus disse que além de ouvir a oração dele, acrescentaria a ele 15 anos de vida, e ainda faria com que ele vencesse o inimigo que estava ali se levantando contra ele, o rei assírio. Então, o pedido de Ezequias, sendo justo diante de Deus e andando com fidelidade diante de Deus, agradou a Deus. Deus quis dar para ele mais anos de vida. Mas isso não quer dizer que tudo exatamente que você pedir para Deus, Deus vai atender. Não. Jesus, ele disse na sua oração, se possível, passa de mim este cálice, mas que sobretudo seja feita a tua vontade. Quer dizer, a vontade dele não era passar por aquilo, pela cruz, mas era a vontade de Deus, era precisa, era necessário. Então nem toda a oração que nós fizermos, Deus vai atender, mas se coincidir de agradar a Deus, de ser da vontade de Deus, então Deus ele vai atender. Mas olha a importância de você andar com fidelidade, com inteireza de coração, reto, sendo reto diante dos olhos de Deus. Ezequias entrou para a história como um homem que fez Deus voltar atrás. Deus já tinha dado o recado que ele ia morrer e ele fez Deus voltar atrás por causa da sua fidelidade, da sua justiça. Então olha a importância de nós andarmos com fidelidade, sendo justos diante de Deus, porque tudo que nós pedimos e clamarmos a Ele, certamente Ele nos atenderá conforme a sua vontade, conforme aquilo que o agrada. Então Deus se agradou da oração de Ezequias e disse para ele, não, eu vou te dar mais 15 anos de vida, e essa doença você vai ser curado dela, e ainda o inimigo que está se levantando contra você, você vai vencer, eu vou te dar a vitória. Então não se preocupe com a situação que você está passando de dificuldade, clame a Deus, seja alguém que aos olhos de Deus tenha andado com fidelidade, com justiça, com retidão, e tudo que você clamar a Deus, Ele vai te atender, tá certo?